Bom dia, graça e a paz seja com você, querido irmão, querida irmã, meu amigo querido. Que preciosidade a gente estar junto de novo, que coisa maravilhosa está sendo essa jornada 4x4, especialmente pela sua companhia e por aquilo que Deus tem revelado aos nossos corações. O Senhor tem sido muito generoso comigo, com você, então por isso eu quero te convidar para que nós continuemos juntos nessa jornada, para que a gente possa enriquecer o nosso coração, nos encher nesse tempo, neste momento tão especial que Deus escolheu para que eu e você estivessem irmanados. Querido, que bênção, a gente está hoje falando justamente de uma porção do texto da Palavra de Deus, que está no livro de 1 Reis, do capítulo 17 ao 20. O 1 Reis, como eu já disse no começo, é o início de um livro que está falando sobre os reinados de Israel, sobre como foi o reinado dos reis de Israel. Mas hoje, especialmente, nós vamos falar de uma outra personalidade muito, muito importante, muito, muito querida, que tem que ser cada vez mais buscada diante do Senhor, para que esteja junto do povo de Deus para a edificação do corpo. A Bíblia no Novo Testamento diz que o Senhor levanta alguns homens, uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres e ainda outros para profetas. Hoje nós vamos falar justamente sobre esse ministério maravilhoso da profecia, do profeta, que nesse tempo está precisando tanto, nós desejamos tanto, a igreja do Senhor Jesus precisa muito. Hoje nós vamos falar justamente, na nossa porção, sobre um grande profeta, um profeta que a gente conhece demais. O seu nome é Elias, justamente Elias, o homem de Tisbe, que foi levantado por Deus para proclamar e ser profeta numa terra praticamente sozinho, não existia outros. Olha, imagina só você ter que trabalhar, você ter que anunciar, falar a respeito de Deus, justamente num tempo de adversidade, e ser o único. Meu Deus, hein? Meu Deus, que dificuldade que seria. Então nós vamos entender um pouco aí o que aconteceu nessa jornada. Já no capítulo 19, nós vemos então o levantamento de Elias como profeta, um homem que foi colocado para alinhar ali a sua visão, a visão de Deus, para que realmente anunciasse uma calamidade. Olha, irmão, eu sei que a gente quer muito falar, a gente quer anunciar coisas maravilhosas e boas, mas olha, existem coisas que a gente precisa chamar a atenção. O ministério profético é justamente isso, sabe? Que a gente olha as coisas com muita esperança, com muita objetividade, mas acima de tudo, precisamos olhar e dirigir os nossos olhos para um coração, para um objetivo maior, e às vezes esse olhar pode ser um olhar desesperador, Elias se levantou e foi ele escolhido para dizer ao povo que haveria uma calamidade. E justamente ele mesmo, esteve algum tempo separado e Deus o conduziu, até mesmo quando tudo ficou escasso. Ele disse que haveria uma seca. Ele foi para a beira de um rio, ficar lá, retirado conforme o Senhor mandou, e tudo secou. Depois ele andou e conheceu uma mulher, uma viúva, a viúva de Serepta, Então ele estava com fome, aquela mulher tinha mal o que comer, e ele então, além de pedir água a ela, ele pede também um bolo para comer. Olha, aquela mulher agiu pela fé, porque ela não tinha nem para ela e nem para o filho. O que ela tinha era muito pouquinho, eles iriam comer e morrer, mas ela obedeceu o profeta, e a palavra de Deus diz que não faltou óleo e nem farinha naquela casa. Olha, o profeta também, ele dirige. Quando a gente ouve a voz de Deus, ouve realmente as orientações de Deus, geralmente usadas pelos profetas. E olha, pastores são profetas, algumas pessoas são levantadas como profeta. Sabe, profeta não é aquele que fica só estimulando a derrota, o erro. Não é o profeta, não é um adivinhador. O profeta é o que fala em nome do Senhor. Nós precisamos crer nisso cada dia mais. Então, no capítulo 19, nós já vemos essa cena. Elias abundando a casa dessa viúva, Elias curando e ressuscitando o seu filho, que maravilha. Depois nós pulamos para o capítulo 20, o capítulo 18, o capítulo 18 fala sobre 3 anos de seca. O reinado era do Acabe e Jezebel, e estava lá um homem temente ao Senhor, Obadias, escondeu 100 profetas na sua casa, 100 profetas no meio do povo, alimentou ele num tempo de perseguição. Que maravilha! Elias volta para aquela casa,
Elias volta para aquele lugar, né? E ele então quer encontrar de novo, né, o rei para falar com ele, né? Pede ajuda de Obadias. Obadias com medo, né? Com medo e temor dele não fica meio apreensivo de dizer, mas ele disse. Nesse capítulo a gente encontra então no versículo 18, no versículo 22 do capítulo 18, nós vemos então uma palavra. Elias se levanta contra 450 profetas de Baal e diz: eu sou o único. Sabe, não era dizer eu sou o principal. Ele está dizendo com peso: eu sou um só eu que restei. Muitos já morreram, outros não querem se levantar por medo, outros não querem avançar por receio, mas eu estou aqui. Eu sou um profeta do Senhor. Assim diz a palavra. Então Elias disse: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Eu sou o único. Filho, eu quero dizer para você, não tenha medo se você é o único. Se todo mundo está falando e você tem certeza, se você tem a revelação, porque profeta é isso, ele recebe a revelação e nós temos a revelação. A palavra de Deus está nas nossas mãos. O Senhor tem tudo a nos dizer. Nós só precisamos buscar, nós só precisamos acreditar, nós só precisamos nos firmar nela. Então, querido, se você é o único e está obedecendo a palavra do Senhor, creia e se mantenha firme. Se mantenha firme, assim como Elias se manteve. Naquela cena ali do Monte Carmelo, 400 profetas do outro Deus e ele o único do Deus verdadeiro. O que aconteceu? Você sabe o que aconteceu, né? A oferta dele foi aceita, um fogo tomou, uma epifania foi maravilhosa naquele momento, mas os dos outros não aconteceu. E aqueles profetas morreram. Logo depois, quando foi destruída a resistência espiritual, a resistência da idolatria ao coração daquelas pessoas, quando foi tirado o medo através do poder de Deus, sabe o que aconteceu naquela terra que não chovia? Começou a chover. Olha que maravilha. Chuva na Bíblia é um sinal muito especial. É um sinal de amor, é um sinal de derramar, é um sinal de abundância. Olha isso que representa. Podemos dizer que ao ouvir Deus, ao colocar o coração conectado em Deus em obediência, e o profeta é isso, nos levar em conexão à obediência a Deus, a abundância vem. A abundância vem. Depois nós seguimos um pouco, temos então, depois dessa grande vitória, o começo da perseguição de Jezebel por Elias. Ele foge, e como qualquer ser humano, ele tem medo, ele fica receoso pela perseguição daquela mulher. Ela queria matá-lo, destruí-lo, porque afinal de contas, ela era uma adoradora de Baal, de um outro Deus. Aquele Deus estava fazendo um povo sofrer. Ela estava perseguindo aquele homem. Mas o Senhor o guardou, o alimentou, ele se firmou nas promessas. O anjo falou para ele: olha como ele comia. Levanta, vai. Até nesse capítulo, no capítulo 19, versículo 14. De novo nós vemos a palavra: eu sou o único. Eu tenho sido zeloso pelo Senhor dos Exércitos, ao povo que tem rejeitado os altares e matar os teus profetas à prova. Eu sou o único que sobrou e agora estão procurando me matar. Olha, de novo, eu sou o único. Sabe? Eu sei que nós temos muitos irmãos em Cristo, mas em algumas circunstâncias nós parecemos que somos os únicos mesmo. Você é o único. Talvez você é o único homem de Deus que está nessa casa aí. No seu negócio, no seu trabalho. Você talvez é a única mulher do Senhor para derramar glórias e esperança no meio do povo. E Deus está te chamando, filho. Deus está te entregando. Sabe o que Deus entregou para Elias? Disse: olha, vai, eu reservo para você muitas pessoas, 7.000 ao total. E começa com o discipulado com Eliseu. Ele foi e aconteceu. Versículo 20, terminamos então. Depois de algum tempo, um outro rei, um sírio, um Ben-Hadad chamado,
quer invadir o reino. Fala com Acabe. E aí a gente já começa a ver o produto da multiplicação do discipulado profético. E a Bíblia diz que durante essas cenas apareceu profetas. Nós precisamos nos manter firmes. Nós precisamos ser esse profeta que Deus está procurando. Porque nós precisamos dizer e salvar o nosso povo. Trazer a Ele de novo a evidência da glória do Senhor. Por isso eu te convido nessa manhã. Se entregue. Seja um profeta de Deus. Em nome de Jesus. Deus, eu oro com meu irmão e minha irmã agora. Para que eles sejam felizes, ó Deus, nesse ministério. Para que mesmo eles se sentindo sozinhos, eles saibam que o Senhor está com eles. O Senhor é Deus, Emmanuel. É o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos sustenta. Guarde os seus corações e faça-os, ó Deus, ser obedientes a tudo que o Senhor mandar proferir a respeito dos homens e da terra. Em nome de Jesus, abençoe eles, ó Pai. É o meu pedido juntamente com meus irmãos. Sejamos nós felizes e que essa terra, o Brasil, seja mudado pelo poder do santo profético do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Eu te peço que você compartilhe, que você se inscreva no nosso canal e dê um joinha, por favor. Nós precisamos muito desse momento do nosso crescimento. Que Deus te abençoe e tenha um excelente dia.